Olá pessoal, boas-vindas a mais um episódio aqui do Clube do Livro do Dados Críticos, um local onde a gente faz a leitura de alguns livros de fantasia relacionados a RPG de alguma forma e a gente discute eles. Para participar dessa discussão, esse mês a gente leu o livro Reis do Wild, do Nicholas Eames. E para discutir sobre esse livro, temos aqui nossos membros carimbados do Clube do Livro. Felipe, boas-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria falar para quem acompanha a campanha de Valanza, que pode ser que está voltando aí, o Dudu não foi inspirado no nosso amigo aqui, Mod, mas tem muita aparência com ele, tá? Nós vamos falar sobre esse É personagem. verdade, é muito parecido. E é isso. Também conosco temos ela, Carol Canelas. Yay! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu acho que esse é o livro mais RPGístico de todos os livros RPGísticos que a gente já leu aqui nesse Clube do Livro. A premissa dele é muito interessante. E já que a ideia é RPGística, eu já quero puxar aqui uma citação que já, mais ou menos, qual é a base dessa história. Tínhamos 20 anos a menos. Na época em que nossas costas não doíam de manhã e não acordávamos 5 vezes por noite para mijar. Mas o tempo fez o que faz de melhor, não? Acabou com a gente. Nós ficamos velhos, Gabriel. Velhos demais para fazer as coisas que fazíamos, por melhor que fôssemos. É isso aí, cara. Então, Reis do Wild, em português, né, que é do Nicholas Eames, lançado originalmente em inglês em 2017. Originalmente é um livro do Canadá e é um livro que meio que furou a bolha, né? Ele é o livro de lançamento aí do Nicholas. Sim. E assim que começou, o jeito de escrever dele, com essa comédia e descritivo, chamou muita atenção e fez bastante sucesso. Ele também lançou um segundo livro, que é A Rosa Sangrenta. Rosa Sangrenta, e teoricamente seria uma trilogia, né, chamada A Banda. Só que, aparentemente, estamos numa vibe aí de várias trilogias só com 2 livros. Previsão desse ano. Hello, Patrick Rothfuss, bom dia! Sai esse ano? A previsão estava para esse ano, vamos ver. Ainda tem alguns meses ainda para se tornar um procrastinador. É isso aí. Ó, considerando que o Reis do Wild foi publicado em fevereiro de 2017 e o Rosa Sangrenta em agosto de 2018, ele tá com um delayzinho aí. Mas é isso. Aqui no Brasil ele é publicado pela Trama. Os dois são. Tem também o Rosa Sangrenta já, de 2020. O Reis do Wild foi 2021 e a Rosa Sangrenta 2023. É isso, galera. O livro ele conta a história, lembrando, essa discussão terá spoilers, então caso você se importe, é melhor deixar para ouvir essa discussão aqui depois. Mas o livro ele conta a história de vários aventureiros aí que já estavam velhos. Então, depois de cerca de 20 anos, depois que a saga, o maior bando de toda a região ali dos reinos, de toda Heartwild, né, que é uma região de floresta cheia de monstros e criaturas, eles se aposentaram, cada um foi pro seu lado, só que agora a filha de um deles meio que tá sofrendo perigo de morte. Ela se tornou aventureira, ela foi em direção a uma cidade que vai ser sitiada, tá sitiada e vai ser atacada, né? Eles estão se reunindo para poder ir até lá porque é uma missão suicida e quase ninguém quer ir. Então a gente vai acompanhando durante o livro os personagens, a gente vai conhecendo um por um. Eu acho que foi uma estrutura legal, a gente vai falar disso depois, mas meio que você vai conhecendo eles, cada um de uma vez. A gente acompanha o livro principalmente na perspectiva do Cooper, né? Isso, que é o Mão Lenta. Mão Lenta. Clay Cooper Mão Lenta. É isso, né? E ela é o apelido da Mão Lenta porque ele sempre tomava o primeiro ataque antes de... Sim. Cara, é legal demais isso, cara. É o cara que perde a iniciativa toda vez. Né? Exato. E faz sentido porque ele carrega um escudo gigantesco, né? Então esse escudo de madeira dele, ele fica pesado, faz sentido, né? Então, o Mão Lenta, tem um nome, a gente acompanha a perspectiva a partir dele, e a gente vai conhecendo todos os outros personagens, né? O Golden Gabe, né? Que é o Gabe dourado, acho que é isso, né? Você tem o Ganelon, você tem o Arcadius Moog, que é o mago, né? Você tem o Metric, que é o ladino do grupo. Então você vai ter alguns
o mais legal é que você vai tendo alguns estereótipos, eles vão sendo algumas vezes corroborados, outras vezes completamente subvertidos, e a gente vai vendo esse grupo se reunir, e depois que ele se reúne, as aventuras que eles vivem, estando velhos já, com um mundo diferente, e assim, é basicamente isso, né, do resumão. Tem algo mais que vocês acrescentariam aí? Eu tava procurando aqui o escudo do Clay, é Coração Negro, que foi feito a partir da madeira de um ente maligno que eles derrotaram enquanto eram o grupo, o bando, né, que eles chamam de bando no livro, o bando famoso. E é muito legal, porque parece que toda a estrutura do mundo gira em torno desses grupos de aventureiros. Isso é muito RPGístico. Porque não tem só o Saga, tinham vários outros bandos que alguns pararam, alguns morreram e outros foram sendo criados com o passar dos anos, depois que o Saga parou. E é muito legal a interação deles também com outros bandos, né? Que livro divertido, meu Deus. Não, só para acrescentar, você estava falando do resumo, né? Esse Clay Cooper a gente vê na perspectiva mais dele, né, da história do livro, e ele é buscado pelo Gabriel, porque a filha desse Gabriel, do Gabe, ela saiu numa missão também, seguindo os passos do pai, como mercenário, né, e ela tá numa cidade que está sendo sitiada, então... Castia, ou Castia. Castia. E, então, o Gabe precisa salvar ela, mas ele sabe que sozinho ele não consegue, então ele vai chamando um por um dos ex-grupos participantes dele. Então esse é meio que o plot da história, né? Um grupo se reunindo para ajudar um amigo e no final a gente descobre se eles conseguem ou não. Cada um tá tendo um problema, tem que resolver. À medida que a gente vai descobrindo a história, né? Os personagens vão sendo apresentados e a história se passa nessa jornada aí para salvar a filha do Gabe, mas como uma última batalha entre os aventureiros, assim. Bacana demais. E o mais legal é que esse livro ele tem todo um tom. Então ele faz umas piadas, e é umas piadas que às vezes te pegam desprevenido, porque a impressão que eu tenho é que todo o tom e a ambientação do livro é um livro que, ele é um livro de fantasia que não se leva a sério, em vários sentidos. E por isso eu achei que parece tanto com RPG, igual o Carol falou no início, porque ele tem muito clima pra mim do que é uma campanha de D&D. É uma campanha que em vários momentos, assim, acontecem coisas absurdas, que você fala, meu Deus, a gente claramente tá jogando um jogo de fantasia, então é lógico que isso pode acontecer, porque é um jogo, você sabe, você tem essa questão metagame. E no livro, ele tem isso, às vezes acontece um negócio que, tipo, claramente é uma sátira ao fato de eles estarem no mundo de fantasia, e eles não se levam a sério nesse sentido, e o legal disso é que isso gera todo um clima de comédia, que cria um contraste muito grande com os momentos que são emocionantes, que tem vários no livro, que são momentos que batem forte, né, não sei se vocês perceberam isso também. A própria chamada do Gabe com o Clay, né? Que o Clay chega pedindo ajuda a um amigo. Inicialmente ele não quer ajudar, porque ele já é um ex-mercenário, ele tá casado, tá vivendo bem com a esposa, tem uma filha pequena, então tem coisas para ele se preocupar, né? Tem até a cena do sapinho, da menina lá, então você deixa você... Sim. Tipo assim, você como leitor fica na dúvida, pô, será que eu iria também? E ele põe, aí quando a menininha, né, a Tali, se não me engano, fala, papai, você vai salvar, né, a prima, não sei se você chama prima da Rose, né? Você vai salvar ela, né? Se fosse eu salvaria. Aí pega forte no Clay, né? Então, nossa, é muito legal essa cena. Sim. Demais, e também tem uma outra cena também que é quando eles são assaltados a primeira vez pelo grupo da Jane. Aquele grupo é maravilhoso. É mesmo? Assaltados pela primeira vez, observe que esse foi o meu comentário, porque sim, eles são assaltados outras vezes por elas. Mas a cena, depois que, né, quando elas estão tirando as coisas deles, elas viram a mochila do Gabe e tem um monte de pedras. E aí você pensa assim, tá, o diabo que ele tá fazendo com aquelas pedras? Mas são pedras que a filha dele colecionava, e que ele tá levando com ele, porque se ele chegar lá e ele não encontrar ela viva, ele quer que o túmulo dela tenha as pedras que ela acumulou. Só de lembrar me arrepiou. Isso bateu muito forte, porque você estava vindo de uma cena que você estava rindo do fato deles estarem sendo assaltados por umas malucas vestidas um espantalho, ele te joga essa coisa pesada para mostrar que, por mais que as situações possam ser esdrúxulas, elas estão, de alguma forma, te contando uma história que é muito séria para os personagens, sabe? E é muito legal a forma que ele equilibra isso. E todo assim, a gente vai falar disso, né? Mas é muito legal que eu senti uma estrutura também, a gente até discutiu isso lá no clube, no nosso grupo, que a capa, o jeito que ele se comporta, parece ser uma banda.
Sabe? Acho que tem todo sentido eles chamarem-se de bando também, porque existe essa questão que existe numa banda e que imagino que um grupo de RPG também funcione muitas vezes dessa forma, e eu já vi funcionar em várias mesas que eu jogo, que existe uma sinergia, cada um cumpre a sua parte, cada um respeita o papel do outro ali dentro daquele grupo, mesmo que às vezes esse papel ele seja um papel igual do Clay Cooper, né, que às vezes ele não se acha o líder, mas no fundo quem toma as decisões, quem fala e quem bota a galera pra frente é ele. Então, tipo assim, é um negócio que não aparece tanto, mas ele tá lá, fazendo o papel dele, eles se respeitam, e isso funciona, assim, tem uma sinergia que parece de uma banda de heavy metal e tudo mais, né? A capa mesmo é muito isso, né? Cada um ali do seu jeitão. Muito legal, cara. É o jeito que ele construiu isso. A gente vai falar um pouco mais sobre personagens, sobre construção de mundo, porque é um livro que eu gostei bastante aqui, né? Interessante você citar isso, Teiro, só para complementar, porque se você procurar o autor, né, nicholassamms.com, o site dele, onde ele põe coisas do livro, tem uma playlist no Spotify do livro, onde ele cita algumas cenas, olha, essas cenas aqui, eu imaginei essa música, etc. Então, dá muito... E aí é muito música de rock dos anos 90, você tem Pink Floyd, você tem outras bandas mais heavy metal, assim, então, a galera que estiver interessada, entra no site, é nicholas.com. Tem os mapas e desenhos também, arte bonita pra caramba lá, então tem tudo lá. Sim. É isso, cara, muito bom. Vamos falar sobre construção de personagem, gente. Pra mim, os personagens aqui são um ponto fortíssimo desse livro. Esse é aquele tipo de livro, eu já vou falar desde cara, que a prosa dele, o jeito que ele conta as coisas, é um jeito que claramente vai me influenciar demais, porque é o jeito que eu gosto de livros, sabe? O jeito que ele descreve, não demais, mas descreve ali o necessário, o jeito que ele deixa algumas coisas no ar pra gente pescar. Então essa prosa, de modo geral, eu gostei demais. E o jeito que ele apresenta os personagens. Ele já apresenta os personagens em momentos com cenas que definem eles muitas vezes. Então, vários personagens, eu queria ouvir de vocês, personagens que vocês gostaram, que não gostaram. Eu já digo de cara aqui que pra mim, o Arcanjo Smug, meu Deus do céu, cara, é muito bom esse personagem, cara. Que personagem foda, mano. Muito legal. Ele definitivamente é o mais engraçado de todos. Ele é um alívio cômico e sendo magro nesse mundo é muito bom, né, cara? Aquele chapéu que pega comida dele, que ele arranca comida daquele lugar. E aí você fala, pô, esse negócio vai ser inútil. Mas eles usam pra um negócio mó louco depois lá na floresta. Então é muito legal, né? Então, o que vocês acharam? Personagens prediletos e que vocês não curtiram? O Galtero falou, acho que o ponto forte... Pô, pior que o mundo também é muito foda, né? Mas o mundo é muito padrão RPG, mas tem as suas peculiaridades também. A gente vai falar um pouco de world build, mas os personagens de fato são destaque, que a gente tem falado muito. Eu também estou sendo muito chato de falar isso todo encontro, mas eu falo, não importa muito o world build, eu sou o cara que gosta do world build, se a gente não consegue ser transportado para eles, né? E a ferramenta que é feita isso são os personagens. Eu acho que todos os personagens aqui, acho que eu não consegui não gostar de nenhum. Todos têm sua característica muito marcante, específica, tem um tropo bem padrão, né, dos RPGs, mas eles trazem um que a mais, né, um toque a mais que diferencia, né, e acho que o Theory foi feliz no que ele falou. A cena de apresentação do personagem, você já consegue definir o personagem do que ele é. Então, quando o Clay Cooper ele aparece, você entende que ele, apesar de ser ex-mercenário, ele é um cara... até vamos trazer aqui pelo alinhamento, né? Você vê que ele é um cara. É difícil falar leal e bom num grupo que é meio merdeiro, né? Mas assim, você pode trazer isso, né? Como, meio? Né? Mas porque leal e bom no grupo de RPG não tem jeito, né? Você tem que fazer uma merdinha. Mas você vê que ele que é o cara leal do grupo, tanto que o Gabe, que é considerado o líder, ele vai buscar o Clay primeiro, porque se ele sabe se o Clay aceitar, o resto do grupo vai aceitar. Então, inclusive pela localização, era mais fácil ele ter ido lá no Mog, que é a cidade mais perto, se você ler olhando o mapa, assim. Mas o Clay é um destaque para essa questão de... Mas todos têm a sua característica, mas de fato, para mim, o que eu mais gostei foi o Mog, pela semelhança particular com o Dudu, do jeito que eu interpretei o Dudu, sabe? Um mago meio louco. Pô, o mago, a cena que me pegou, o cara fazendo Viagra medieval, pô, pelo amor de Deus, aquilo ali é bom demais, pô. Philacteries Phalix. Olha o nome do Viagra, pô. E o melhor de tudo, cara, a casa dele cheia de maracutaia, os itens que ganhou numa bruxa, o item não funciona, joga o item pro lado.
Não, e o pior é que ele parece que ele desenvolveu esse negócio e ele chama de filactério por causa do Kit. Uhum. Que é outro personagem assim, ó. Maravilhoso. Não, o Kit é o bardo, cara. Esse negócio do bardo sempre morrer e depois aí o bardo dele, pra ter que ser o bardo dele ser um bardo morto-vivo, cara, me lembrou muito One Piece, cara. Quem assistiu One Piece vai ver que, cara, é o Brook, cara, porque o One Piece do bardo é um cara morto também, tá, gente? Então, tipo assim, cara, é muito louco, cara. É muito, muito, muito foda. Claramente, assim, eu vi muita inspiração, cara. Eu não sei se ele gosta de One Piece ou não, mas o Kit é o Brook, cara. É o Brook colocado ali. E você lembra aquele negócio da peste que tem no Wild? A podridão, eles chamam. Isso, a podridão. Ela dá ali uma camada de profundidade muito legal pro Mugi. E é algo que, geralmente, eu fiquei pensando, nossa, isso aqui vai ser algo que vai levar para outros livros, vai ficar durante tempo. Não, cara, isso é resolvido no próprio livro ali. E é isso, cara. Olha que legal. Sabe, tipo, às vezes a gente fica vendo livros que abrem coisas demais e fica ali criando todo. Deu o drama que tinha que dar, gerou a motivação que tinha que gerar, gerou cenas legais e fechou aquilo, resolveu, sabe? Então, olha que legal, cara. Eu gostei muito disso e é algo que tá intimamente ligado ao Mugi, porque quando ele começa a tentar ter aquela obsessão pra curar a praga, eu falei, nossa, que camada legal pro personagem, né? Quando ele lembra do amado dele lá que morreu e tudo mais. Quando eles acham a cura, ele fala, pô, foi tarde demais. Nossa, isso é muito, muito profundo, cara. Muito legal. Até me arrepiou de novo. Eu ia comentar nisso, a questão da podridão, ela traz... Você tem esse lado, né, a Carol que citou, você tem esse lado cômico, mas depois você é bombardeado com uma coisa que te traz uma emoção. Então um livro é um misto de emoções, assim, que deixa você vidrado o tempo inteiro. Sim, e sobre o Mugi especificamente eu achei muito legal, porque vão encontrando, eles falam um pouco sobre ele, eles vão encontrando algumas referências, né, porque eles veem o anúncio do produto dele na cidade. Você vai construindo mentalmente esse personagem, e aí quando você conhece ele combina com o que você construiu, com as informações que eles deram, e aí ele vai lá e acrescenta, que nem o Felipe falou, ele vai lá e acrescenta aquela camada extra de falar, beleza, esse cara aqui, ele parece que é completamente maluco, mas ele tem a profundidade dele aqui, ele tem os objetivos, ele tem uma luta pessoal dele que ele tá lidando também. Tanto que ele mesmo pega nessa de ficar estudando a podridão obsessivamente para descobrir uma cura, ele pega também. Uhum. E aí ele esconde isso na maior parte do tempo e continua vivendo a vida dele normalmente, até que ele descobre a cura. E isso é muito legal. É muito legal a forma como ele constrói isso. Acho que isso dá pra gente extrapolar pra todos os personagens, né? Por exemplo, o Metric, que é o Ladino. Pô, velho, você vê lá, o cara virou o rei. Cara, o que não... Cara, que destino mais legal pra um ladino do que virar um rei. E aí você vai ver lá, você fica com raiva daquela esposa maldita que ele tá traindo ele, porque você fala, não, cara. E aí, cara, é muito legal, cara. É muito legal porque você começa a ter... Ele gosta das crianças, ele sabe que as crianças não são dele, mas ele gosta. Então é cômico, E no final tipo as crianças ficarem com ele é maravilhoso. Isso, pô, cara, e tem um negócio absurdo, tipo assim, eu sempre quis fugir, esse espelho tava aqui o tempo inteiro, só que eu esqueci que ele tava aqui. Isso é muito absurdo, cara. O título do capítulo que ele apresenta, o Rei Corno. É muito bom. O melhor, eu separei aqui porque eu achei muito engraçado. Quando o Clay finalmente, quando eles atravessam, eu preciso ler isso, que é muito a cara do mood geral da história. Quando eles atravessam o espelho que estava na torre do Mugi para chegar no castelo do Matt, para eles buscarem ele, acontece uma confusão desgraçada porque tem gente atrás deles, o Calorek, que era o agente do bando na época. Eles fizeram um auê lá no início e o Calorek mandou uns caras atrás deles na torre do Mugi, e os caras tinham entrado, todo mundo saiu por aquele espelho dentro do quarto do rei, uma baderna, gente saindo na mão, tinha um assassino no quarto que nem sabia o que estava acontecendo. Só que o Mugi usou um dos filactérios dele para poder despistar os caras. E os malucos lutando com a espada na mão e com o meta armado, entendeu?
Muito bom. Aí o Clay, o Clay olha pro Matt, né, o rei. Ele parecia cansado, mas Clay achava que podia ser pelo fato dele estar dormindo quando 4 homens entraram no quarto dele por um espelho mágico e começaram a lutar com escudos, martelos e ereções inadequadas. Cara, isso é muito bom, cara. Muito bom. Ai, gente, eu ri alto. Assim. Eu ri demais lendo esse livro, na verdade. Eu ri alto. E isso talvez traga, assim, pra mim, esse clima de campanha de RPG, que é leve, assim, de modo geral, mas tem também esses seus momentos marcantes, né, e tal, e o próprio livro, em vários momentos, ele brinca consigo mesmo, assim, e eu acho que isso me lembra muito o clima dos livros do Terry Pratchett em vários momentos, que ele fala, por exemplo, tem uma parte que eu rachei de rir, que é tipo assim, eles falam lá, nossa, os navios que voam, os navios voadores são muito raros, e não sei o que, aí aparece um navio. Aí depois aparece outro. Aí tem uma parte que ele fala assim, pô, agora aparentemente todo mundo tem um navio. Todo mundo tem um navio arcano. Tipo assim, ele tá claramente zoando com o fato de que, tipo assim, que é importante, vai ter um navio arcano. E é isso, né, velho? Não, tem um na garagem do rapaz aqui. Não quer pegar, não. Do Calorec, que é onde o navio, é um navio que eles fogem, né? Um pouco depois que eles conhecem a matadora de homens, que é uma personagem interessante também. Larkspur. Larkspur, isso mesmo. É casca espora. Mas você não falou o seu personagem que você prefere, que você gostou, que você não gostou aí, não, cara? Fala pra gente. Bora lá. Eu gostei bastante do Clay. Eu acho que, apesar da história ser a maior parte do tempo do ponto de vista dele, ele tá o tempo todo exaltando os outros. Só que ele é muito fácil você se relacionar com ele, porque ele tá ali fazendo aquilo por alguém que é importante para ele, né? Que é um amigo dele, fazendo uma coisa que é importante pro reino inteiro, mas ele só queria estar em casa com a esposa dele, a filha dele, e ele, o tempo todo ele fica lembrando do que é mais importante para ele. E isso eu acho que é muito legal também, e cai naquela categoria que a gente tinha falado de coisas que ele mostra um monte de absurdo pra gente, e aí ele vai lá e dá uma chinelada emocional ali, de repente. E ele faz muito isso com o Clay também, quando ele fala, da forma apaixonada que ele fala sobre a Ginny, que é a esposa, ou sobre a filha dele, sobre a vida que ele levava antes. Eu acho que é muito legal ver a construção desse personagem. Não acho que teve algum personagem que eu não gostei. Até o vilão, que eu não me lembro agora o nome dele, eu acho que eu tinha anotado aqui em algum lugar. Aquela raça de coelho, né? Meio coelho. Ele tem as motivações dele, faz sentido também. Eu não sei se teve algum personagem que eu não gostei. Eu acho que de todos eles, o que, no fim, eu tive a impressão de que, apesar de ter bastante sobre ele, eu não consegui ver tanto desenvolvimento, foi o Matt, o Ladino, que é o rei. É só porque tem muito personagem para dar destaque. A Ladina da estrada. Vira aventureira também. A meio que, tipo, porque ele é tipo, caguei, sabe? Tá todo mundo ali. Meu Deus, o mundo vai acabar. Eu não morro. Tanto que é ele que conta as histórias, ele que passa as histórias pra frente no final, né? Quando eles conseguem concluir o objetivo deles. Até a filha do Gabe, que aparece muito pouco, eu adorei ela, mas é porque ela tem uma vibe caótica que lembra uma personagem minha também. Acho que é por isso que é tão fácil a gente que é muito ligado no RPG se relacionar com a história e curtir ela, sabe? Porque a gente enxerga as características de personagens que a gente já criou, porque são coisas comuns em aventuras, né? E eu acho também, Carol, que ele faz uma coisa que assim, eu gostei demais, porque ele coloca esses personagens como personagens fodões, e fazer isso, muitas vezes, é difícil, porque a gente, enquanto leitor, o que chama a atenção da gente é ver personagens proativos, personagens que se tornam fodões. Sim. Você chegar e falar que alguém é fodão não é a mesma coisa de você acompanhar essa história, porque quando você acompanha ele se tornando fodão, você fica emocionalmente ligado. A questão é, ele coloca várias falhas nos personagens, principalmente porque eles são personagens velhos,
né? E ele coloca essas questões físicas, essas limitações, as mudanças da cultura do mundo. E Sim. ao ter essas falhas e essa característica, a gente passa a se relacionar por eles, porque, pô, a gente tem falha pra caramba, a gente tem dor nas costas, a gente tem isso, tem aquilo. Só que ao mesmo tempo, eu achei que foi uma sacada muito legal, porque quando ele coloca que eles foram fodões e o tempo já passou, isso é uma justificativa perfeita pra quando ele ser fodão de fato e ele tirar sei lá, um coelho da cartola, você não falar assim, não, isso é do nada. Porque ele já foi fodão. Então é uma estratégia muito legal, porque beleza, agora ele pode fazer matar várias pessoas sozinhos, você não acha que isso é um absurdo. Porque, beleza, ele já foi fodão um dia e agora não tava colocado ali. Então, esse negócio de colocar falhas, mais do que qualquer coisa, mesmo os personagens que não são fodões ou idosos, ele consegue colocar os personagens são muito reais no sentido de ser relacionável. Ele coloca coisas de humanidade em todos eles. Você vai ter isso na Larkspur, você vai ter isso no cara que ficou aprisionado lá, o Ganelon. O Ganelon. Eu tava achando no início que seriam 3 guerreiros, né? Mas depois eu comecei a entender os tropos, que o Ganelon é mais um bárbaro, né? O Clay é mais um paladino, pelo que eu entendi, no sentido de proteger e tudo mais. Não tem essa parada de cura, mas no sentido de proteção, de armadura, né? E o... É o tanque do grupo. Isso, e o Golda Gabe o guerreiro, isso mesmo. Então, entendi mais nesse sentido depois, né? Que eu tava achando que era tudo guerreiro. Falei, que isso? Né? Porque os 3 começam a vir no início, né? Então, foi assim. Mas eu acho essa sacada de colocar falhas nos personagens e de mostrar eles lidando com essas falhas, que é algo que faz a gente se relacionar mesmo, né? Eu gostei demais disso, assim. Ele sabe colocar personagem ali, e até mesmo aqueles que são coadjuvantes, ele coloca alguns, assim, que só passam por ali, ele já coloca de cara mostrando, assim, quais são as problemáticas deles e tal. Então, assim, parece muito real, ao meu ver, assim, sabe? Preenche o personagem, ele tem cor, sabe? Tem profundidade. Sim, o bando que meio que resgata eles lá pra frente na história do... Maneiríssimo, é maneiríssimo. Os personagens aparecem muito pouco, mas você acaba se relacionando com eles. Tiamax não te incomodou não, Carol? O personagem sim. O Aracnídeo. Bora lá. Obrigada por trazer essa questão, Felipe. O livro pra falar de aranha nessa caceta. Sem brincadeira, a quantidade, eu devia ter anotado a quantidade de referências a aranhas ou aparições de aranhas. Teve que tá ouvindo a gente, é assim como eu. É aracnofóbico? Não se preocupe, quer dizer, lógico, se preocupa sim, né, dependendo do seu nível de aracnofobia. Mas ele fala bastante de aranha, mas ele não coloca muitas cenas. Tem pelo menos uma. Mas não é nada assim tão absurdo. Eu consegui encarar. Mas ele fala muito. E aí é teia de aranha. E aí ele faz. Às vezes eles nem estão vendo, mas ele faz uma associação com a aranha. Eu falei, por que tanto? Coisa do bicho, pelo amor de Deus. Sei lá, um escorpião, uma lagarta. Mas, enfim, é isso. Acho que é legal a gente falar sobre ambientação aqui, world building, porque a gente tinha comentado que eu gostei demais também do world building aqui. É o clássico do RPG, você tem ali uma floresta que tem várias criaturas e tal, mas ele dá meio que uma modificada nisso, colocando alguns elementos, por exemplo, os deuses, na verdade, tem todo um plot twist depois, né, que é a primavera, o verão, o inverno e tudo mais. Isso é muito legal da gente ver ali. Tem uma questão do política dos reinos, do Heartwild ali e tudo mais, agora, qual seria a consequência de ter um bando que matou todas as criaturas perigosas do mundo? E eu gostei demais disso, porque você já começa com isso dado, tipo assim, a consequência do que eles foram. Se eles mataram tudo, se eles resolveram todos os problemas, cara, vai ficar sem problema, e o que as pessoas vão fazer? Porque precisam de heróis, né? Heróis precisam, né? Você vê que o esporte muitas vezes cumpre essa função na nossa sociedade. E na fantasia, como é que ficaria, né? O que vocês acharam da ambientação do mundo? Tá bom. Eu achei muito massa, porque eles falam... Você fez a associação com o esporte, eu achei muito legal. Eles transformaram essa coisa de ser um aventureiro num esporte, basicamente. Com arenas, e aí as pessoas lutam contra as criaturas, ou lutam entre si, porque eles entraram num período em que o mundo estava mais tanto assim, né? E eu acho legal que dá um contexto do mundo na época do Saga, ele dá o contexto do mundo atual, mas ele também dá um contexto do mundo mais antigo ainda, porque
toda essa confusão começa por causa daquela civilização antiga, que eu esqueci o nome. Dream? Os coelhos, que tinham reinado naquela região anteriormente. Tem ruínas do período deles, tem os portais também, a cena do portal é apenas maravilhosa. Mas, e aí ele dá esse contexto num livro curto, sabe? Um contexto dos perigos da região, principalmente do Wild, né? Da parte ali da floresta, das montanhas, e eu acho que é na medida a descrição que ele faz desse mundo, associar com pelo menos alguma coisa que você já conhece, porque não são nem todas essas coisas que ele apresenta ali são absurdamente originais, elas só são muito bem adaptadas para esse universo. Os portais, as ruínas, a floresta, as criaturas da floresta, tudo isso, eu não sei, eu acho que ele consegue amarrar muito bem dentro de uma história, né, de um livro que não é absurdamente grande. Você passa por toda uma saga, toda uma aventura, conhece todo um reino, a descrição das cidades, da estrada, tudo, até da vila onde o Clay mora no início, a descrição, mas é o suficiente para você conseguir se inserir naquilo. Diga, Felipe, o que você acha? Pô, eu concordo muito com a Caroline. Tô estudando um pouco mais de word building, né, porque eu tô criando um pato saindo do papel, o mundo, e eu confesso que eu me adaptei mais ao estilo de criação de mundo que ele usa aqui, né, que é o bottom-up, né, ou como o Martin gosta de usar, o gardener, né, o jardineiro, que ele vai meio que mostrando o mundo, onde é que tá a ação, né, onde é que estão os jogadores ali. No caso, os personagens, os jogadores que pra mim seriam um RPG. Se o mestre falar que não é RPG, tá mentindo pra mim. Então, você começa a ver na cidade, principalmente quem leu Acompanhando o Mapa, não sei se vocês leram Acompanhando o Mapa do lado, assim, quem for ler, eu recomendo, que ele começa descrevendo e parece que vai ampliando, assim, raio, né, vai aumentando o raio de ação. Quando você desce um zoom out, você vai no Google Maps aqui, vai ser a sua cidade. Aí você vai dar um scroll do mouse devagarzinho, então ele vai ampliando. A gente conhece a primeira cidade, depois a gente vai na cidade que tá o Mog, aí você amplia um pouco, que é o terreno, porque ele descreve o trajeto, aí você encontra detalhes de batalhas antigas, onde ele faz uma referência, inclusive a referência do escudo do Mog, então você dá um pouquinho de profundidade na medida que precisa. Amplia. Até eles chegarem na floresta, porque Cássia tá do outro lado do mapa. Se pegar, né, tipo assim, você tem que atravessar um mundo. Eu fiz até um traçado aqui. Se eles fossem a pé, eu falei, gente, vai dar um mês de viagem. O que eles vão arrumar para atravessar isso aqui? O que esse mestre vai fazer para descrever, né? Até que a gente descobre lá do dirigível. Eu pensei, porra, que eles vão passar um mês de viagem? Tipo assim, vai ser igual o Senhor dos Anéis, né? Que demora 14 dias para sair do condado até Rivendell. O que ele vai descrever nesse processo? Como é que vai ser esse corte? Então eu fiquei imaginando. Então, ele vai em pontos específicos que vai descrevendo, sabe? Inclusive essa parte, né, que o cara falou da civilização antiga, o domínio, né? Eu pesquisei aqui e achei, né? Onde é que essas criaturas com orelha de coelho, os Dream, eles são citados um pouco os Dream, mas a gente vai descobrir de fato na conversa final, ali, no embate que eles estão no finalzinho da floresta, né? Então, acho que os pontos de world building vai sendo destacado à medida possível. Pô, a espada que o Gabi carrega, né? Inclusive, como eu já usei exemplos de espada aqui, acho que foi perfeito. Tipo assim, o cara carrega uma espada mágica, a gente sabe que é mágica, tem o nome da espada, mas beleza, começa o livro com isso. Você não tem que saber nada agora. Inclusive, imaginando como jogador, eu tenho essa espada aqui, vamos supor que você entrou numa dungeon como jogador, como o mestre rolou lá, saiu essa espada, uma espada fulana de tal. Beleza, o que eu sei dessa espada, mestre? Não, essa é uma espada aqui, que ela foi entregue pelo um mago, etc e tal. Beleza, às vezes o mestre nem criou a espada, né? Então, tipo assim, vai criando as coisas com o tempo, sabe? Como que eu posso linkar essa espada com uma civilização antiga? Então, não tem infodump, né? Você vai descobrindo as coisas à medida que os personagens vão visitando, sabe? O Anel do Senhor dos Anéis é isso, né? Lá na história do Bilbo, ele só achou lá o anel. Era pra ser um anel de invisibilidade só, filho. Não tinha nada a ver com Sauron, não. Era um anel de invisibilidade só, quando ele escreveu o Hobbit. É isso aí. Aí depois ele pensa toda uma lore naquilo que já tava ali, né? E coloca esse papel central. Então eu acho que é muito cara de RPG isso, né, cara? E igual você falou, é como se você pegasse um ponto ali, clicasse nele e desse zoom nele pra expandir. Falar, opa, pera aí. Isso aqui agora eu vou abrir ele e tirar tudo que tem dali de dentro. Cara, isso é muito legal porque eu acho que traz muito daquilo que eu penso também, que é a gente lê para ter experiências emocionais satisfatórias. E isso vale para RPG também.
a gente entra no mundo de fantasia para ter experiências emocionais satisfatórias. Quando eu falo satisfatório, pode ser divertido, de ha-ha-ha, pode ser de sentir medo, pode ser qualquer coisa, mas satisfatório é diferente para cada pessoa. Tem um mundo que você não... O cara só vai te jogando igual lá, sei lá, o Jardins da Lua, onde é só uma Wikipédia, velho. Foda-se, personagem, quem é esse personagem? Tipo assim, é só um nome ali, é só um vetor que você não tá nem aí pro personagem e vai ter informação. Pode ser um mundo foda, eu tenho certeza. Pelo que eu li lá no Jardins da Lua, é um mundo muito legal, tem toda uma história, mas não me importa. Porque não me importa com aqueles personagens que é quem vai entregar essa experiência emocional satisfatória pra gente. Então, se isso não acontece através de ser mostrado, igual você falou no caso do jardineiro, né? Eu acho que em mundos dá pra fazer de forma de arquiteto, depois entregar isso também de forma satisfatória, dá pra fazer, né? Mas a questão é que é importante, igual você falou no início, Felipe, de ter personagens que vão te mostrar esse mundo. Pela visão dele, pela perspectiva dele, porque senão nada faz sentido, nada importa pra gente, né, cara? Então, legal demais, eu gostei do world build, principalmente porque eu pude experimentá-lo de forma emocionalmente satisfatória, sabe? Não é tipo, te dar todo o currículo do personagem e esperar que você se importe com ele, né? É mostrar ele lidando com as coisas para que você possa se importar com ele de verdade. Mas assim, falando sobre ritmo, acho que ele consegue dar um ritmo muito bacana de mostrar partes do livro que... as cenas que importam de fato, momentos assim que não estão acontecendo nada, ele só descreve por alto, e eu acho que isso é uma habilidade muito boa também. Às vezes, as pessoas ouvem aquela máxima, né, de mostre e não conte. E aí levam isso à máxima potência e quer mostrar tudo. Cara, nem tudo é interessante de ser mostrado também. Acho que tem que ter um equilíbrio aí, porque às vezes, será que é interessante mostrar todas as cenas que o personagem vai no banheiro, dentro da mata? Talvez uma cena ali pra mostrar que isso acontece, sabe? Mas você precisa ficar focando isso todas as vezes. E eu acho que ele corta pra momentos legais. E aí isso mescla, assim, com a divisão de capítulos e tal. Mas mais do que isso, sobre a questão do plot, né? Da narrativa. Só tem uma coisa aqui que aconteceu no livro que eu achei que foi meio forçado, que foi meio que um deus ex machina naquele momento que eles são resgatados ali. Sabe quando o Cooper perde a mão? Sim. Acho que é a mesma coisa que eu não gostei. Isso, eu falei, esse aqui foi meio Deus Ex Machina, mas eu sinto que ele fez isso em tom de piada também, tipo assim, olha aqui, esses são os heróis, sabe? Porque eu não gostei que, tipo assim, ele perde uma mão, mas aí não tem tanta consequência, porque ele cura essa mão de novo, sabe? Não tem nenhuma, né? Basicamente. Aí eu falei, porra, velho, nossa, que foda, cara, como é que vai ser agora? Na hora que ele perder a mão, eu senti igual Game of Thrones, eu falei, eu lembrei do Jaime Lannister na hora, né? Tipo assim, um personagem foda, e do nada perde a mão, como é que ele vai lidar com isso, com o escudo, ele vai ficar só defendendo, aí do nada a mão cresce de novo, e aí isso aí me tirou um pouco, sabe? A única parte do livro, assim, que eu senti mais fraco, eu senti que ele foi em tom de piada, de mostrar, olha, eles são heróis, e com heróis eles não vão morrer, mas, velho, me quebrou, me tirou. Como é que vocês pensam isso? Eu acho que pra mim foi até um pouquinho antes, quando ele cai. Ele matou o Clay, e aí eu fiquei assim, olhando pra página um tempo, ele matou o Clay, e aí no capítulo seguinte ele tava de volta, eu fiquei assim, poxa, você me jogou nessa emoção chocante aqui, e de repente... já no próximo capítulo você entrega que não foi bem assim. E aí, né, a coisa toda da mão, e aí... até o fato deles terem sido resgatados naquele momento foi um pouco disso. A gente releva pelo restante, sabe? No fim me incomodou, mas não foi uma coisa que me tirou totalmente do livro, não. Tem um ponto aí que eu queria abordar sobre isso, né? Eu só vou ouvir você primeiro, mas me lembrem, tá, Felipe? Diga aí. Não, foi exatamente. Eu acho que por isso e pelo começo, pela citação tanto de nomes, acabou não me incomodando, mas quando você começa a ler, ele vai citando um monte de coisa, um monte de cidade. Quando você tá começando a ler, minha mente ficou assim, eu tenho que anotar isso aqui, não sei o que, sabe? Então isso, eu acho que não foi, em questão de ser infodump, mas foi um monte de informação que eu acho que fez sentido no correr da história, mas foi muita coisa para me absorver. Talvez um pouco mais gradual. No começo me travou um pouquinho na leitura. Eu falei, um monte de nome aqui, pelo amor de Deus, eu sou muito ruim com o nome, né? Deixa eu anotar essa merda aqui. Aí, e essa questão do braço que me fez tirar uma estrela do livro, assim, mas porque o que eu pensei? Na hora, perdeu o braço, é fácil adaptar, ele vai jogar o escudo pro outro braço, vai fazer uma adaptação do escudo, vai travar o escudo, vai virar o cara do escudo, vai ganhar um outro nome, né? Vai ter consequência. Aí quando ele tira essa consequência, aí me quebrou um pouquinho. Mas já tava no final da história também, então não fez me tirar a expectativa muito não, sabe?
Eu acho que foi isso, Felipe. O fato de já estar ali no final da história e aí depois emendou com outras coisas assim impactantes ou importantes, o fato deles encontrarem o portal e aí a fuga do dragão e chamar os outros aventureiros, né, os outros bandos, veio depois dessa questão que foi meio veio uma montanha-russa tão grande que ficou esquecido, assim. Se o Teru não tivesse puxado isso de volta, eu nem lembrava. Porque eu não anotei sobre. É sobre isso que eu queria falar. Que às vezes a gente fica pensando assim, nossa, esse livro tem erro, esse livro tem isso, tem aquilo. E até eu vejo que vários autores se preocupam muito em tentar evitar isso ao máximo possível, sabe? Eu vou evitar colocar erros aqui, eu vou evitar isso, aquilo, não sei o que, tem que antecipar, tem que fazer isso. Eu vejo isso em mestre de RPG também, sabe? Minha campanha não pode ter furos, tem que ter tudo certinho, tem que ter uma história legal, esse tipo de coisa, né? Só que eu vejo que essa confiança, eu refleti bastante sobre esse livro aqui, você constrói uma confiança com quem tá jogando ou quem tá lendo o seu livro. Então, pensa, por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson canta pra caralho, né? Tipo assim, cantava, né? Pra caramba, assim, super afinado, meu Deus. Se num show do Michael Jackson ao vivo, ele desse uma desafinada, vocês acham que no outro dia todo mundo ia falar assim, meu Deus, ele não é mais o rei do pop? Não, cara. Ele construiu toda uma reputação de ser um cara que canta muito, que dança muito, que ele tá ali de verdade, ele não tá usando playback. E é a mesma coisa que eu vejo acontecendo nesse livro, tá? Dessa analogia longa, que só pra tentar explicar, assim, que ele constrói durante todo o livro uma confiança de que ele vai entregar. Ele vai entregar uma experiência legal pra você, ele vai te entregar uma história legal, ele vai te entregar um personagem profundo, que quando ele dá esse deslize, essa desafinada, entre aspas aqui, você fala assim, realmente, desafinou, não é agradável de ouvir. É o que me tira um pouco, mas assim, eu sei que você construiu essa parada aqui e esse lugar já tá aqui no meu coração, sabe? Sei lá, Nome do Vento, né? O cara, então, ele escreve pra gente, vai apresentando o que Volt, vai apresentando o mundo. Cara, se tiver um deslize e, sei lá, no livro 2, no livro 3, assim, beleza, mas será que isso invalida todo o caminho que já aconteceu? Eu acho que às vezes a gente, e aí a reflexão, eu falo a gente, eu tô falando de mim, tá? Fico muito pensando, nossa, não vou fazer isso aqui porque não tá do jeito que eu queria, ou essa mesa aqui não tá do jeito perfeito. É algo que, assim, frigir dos ovos no final, tanto faz, porque se você já construiu essa confiança antes, ela se mantém, né? A Carol jogou numa mesa aqui recentemente, que foi horrível que eu mestrei, né? E de boa, né? A gente continua jogando, porque acontece, precisam acontecer momentos ruins e coisas ali, porque a gente vê que, beleza, faz parte também do processo de escrita e tudo mais. Eu tô pensando mais do lado do autor mesmo, sabe, galera? Não sei se faz sentido isso pra vocês. O famoso fail forward. Eu acho que é mais crítico pro autor, inclusive o Santos fala isso na primeira palestra dele da Lecture esse ano. Você, como o autor, você não pode falhar com o seu leitor questão de promessa. Se você prometeu algo, você tem que entregar. Não no sentido de, tipo assim, prometer uma experiência incrível, não. Você prometeu uma jornada, a promessa aqui, a jornada para salvar a filha da menina. Fez para mim no começo do livro, é o plot. Então aquilo ali tem que ser cumprido. A promessa, não de resgatar a menina. Pode ser que dê ruim no final, mas a promessa é essa. Então, a promessa tá lá. Se vai ter alguma falha, tipo assim, acho que isso é irrelevante, sabe? Então, quando você cumpre uma primeira promessa, acho que essas coisas são inegociáveis. O restante, a gente releva pelo contexto, pela confiança que a gente, pelos créditos que a gente teve. Até chegar nessa falhazinha, a gente teve muito crédito com o autor, né? Teve coisas que a gente já descreveu aqui. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Pô, tô ganhando, não tirei um pouquinho aqui. Tá normal, tudo bem. Tipo, assim, nada precisa ser 100%. Nada precisa ser o nome do evento, né? Desculpa. Tô brincando. Que também não é 100%, não também esperando o terceiro, né? Mas aí... É sobre. Mas é isso. Eu acho que, de modo geral, o saldo é positivo, né? É isso que a gente vê que, o plot é legal, ele tem algumas coisinhas. Eu ficava imaginando essa questão do portal. Então, eles estão lá pra cidade, mas, eu gostei do jeito que ele fez, porque eu ficava imaginando como que eles sozinhos vão lutar contra um exército. Aí ele já tinha antecipado antes que tinha um festival onde todos os aventureiros se juntavam na tal cidade. E aí colocar um portal lá, tipo assim, você fala, legal, né? Vai estar todo mundo ali, Então, isso, na hora que eu percebi antes de acontecer, tá? Eu antecipo, tipo assim,
Eu pesquei e falei, nossa, o portal vai estar lá, e aí ele vai puxar a galera de toda lá pra poder entrar nesse combate. Eu falei, não, legal. Mesmo percebendo anteriormente, como aquilo já foi antecipado, você fala, pô, legal, gostei de ter percebido. Isso Sim. dá uma... E se você não perceber, imagina que eu não tivesse percebido e só no momento eu tivesse percebido o que aconteceu. Ia ser mais legal ainda, porque, tipo assim, eu ia olhar pra trás e falar, tava na minha cara o tempo inteiro e eu não tinha visto. Então, você não perde por nada em antecipar as coisas, né, cara? Acho que é muito legal pensar dessa forma, né? Mesmo que você veja o que vai acontecer, a forma que ele te apresenta isso depois é muito legal também. Exato, assim, e de modo geral, gente, eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam, assim, outras coisas que vocês queiram falar sobre o livro, opinião sobre ele, né, se vocês indicam ou não indicariam pra uma pessoa, e aí se quiserem fechar também já dando indicações de vocês, fiquem à vontade. Cara, quem me indicou eu não lembro quem me indicou esse livro, né, mas me fez a promessa, inclusive, que seria um livro de comédia, né, no sentido, e quando eu comecei a ler ele, eu falei assim, cara, não tem nada de comédia dessa merda aqui, porque o cara tá sofrendo, vai deixar a família, que porra é essa, que eu já tô quase chorando na primeira cena. Então ele não começa com tanta comédia assim, mas com certeza ele entregou, né, um livro engraçado, né, porque a gente veio de um outro livro de comédia também, e se você não escutou, deve estar no podcast, chama, nem lembro como é que é o nome do livro do Brandon Sanderson, que a gente leu, O Mago Fugaz, do Mago Frugal para a sobrevivência na Inglaterra medieval. Esse título pequenininho aí, ele também é um livro de comédia, mas assim, pra mim não pegou, não colou, não é o tipo de comédia que eu curto tanto, e por consequência esse aqui era, coincidentemente, né, ele é o tipo, porque é um tipo de comédia que parece que é vivo, tá ligado? Pra mim, tipo assim, aconteceu, né? Como a gente tá falando que é uma história de RPG. Então, tipo assim, você vê que são coisas que acontecem na sua mesa, você traz reciprocidade. Pô, eu lembrei do meu personagem, a Carol lembrou do personagem dela. Então, você consegue... Isso já te traz pra história, mesmo se você não tem entendido nada, sabe? Então, tem esses tropos, assim. É um livro que eu recomendo fortemente se você gosta de fantasia, se você gosta de RPG, se você quer pegar inspiração para world build, para história, para você entender que RPG muitas vezes não precisa ser sério, RPG não é só teatro, que muita galera muito vende aí, RPG é coisa maluca, coisa acontecendo, dedo no cu, gritaria, isso é legal também. Então, tipo assim, é um livro que dá uma quebrada nas coisas que a gente vê aí numa indústria às vezes forte, pesada. Então, eu recomendo fortemente. E minha indicação de livro, talvez seja indicação de muita gente, mas eu vou indicar um livro que acabou de sair, de uma amiga nossa. Sim! Acabou de ser postado no dia de ontem, dia 30, que é a Mia, participou aqui inclusive do clube do Quarta Asa. Ela acabou de lançar o livro dela na Amazon. Deixa eu pegar o nome completo do livro aqui, por favor, cara, me fala o nome completo para não querer esquecer. Um Sonho de Liberdade e Escuridão. Então, é um livro também de fantasia, de dark fantasy, que mistura elementos também de distopia, pós-apocalíptico, tem tramas de personagens femininas fortes, tem esquema de traição, de recomeços. Então, recomendo fortemente. O livro que está R$ 7,77 só na Amazon. Ou se você tem Kindle Unlimited, tá? Você pode pegar de graça. E se você for ler, dá uma avaliação lá, porque ela está concorrendo a onde, se ela ganhar, o livro dela vai ser publicado pela editora Record. Mesma editora que o Dudu, né, que esteve aqui conversando com o Terry, patrocinado. Então, mais uma escritora nacional e do meio que surgiu aí, que vocês conheceram aqui no canal do Terry. Então, quem puder dar uma força lá, é isso, minha recomendação. Não só porque ela é minha amiga, mas o livro é muito bom, de fato. Eu acho que todos vão gostar. Deixa na descrição aí, tá, galera? De todo mundo que estiver ouvindo, o link lá pro livro dela. Eu vou mandar aqui no nosso chat também. Inclusive, já a gente faz o jabá duplo. O Terry pode criar o link dele da Amazon direto pro link da Mia. É o combo, porque a gente pode ser combeiro safado na vida também. Beijo. Fala aí, Carol, que é sua opinião geral, sua indicação? Olha, eu indico demais o livro pra galera do RPG, porque por tudo que a gente falou, pelos personagens que são fáceis da gente se identificar junto com os nossos personagens pessoais, com as nossas experiências de RPG. É uma aventura épica, ainda assim,
apesar de ter muitos elementos que são clichês, ou dele fazer uma brincadeira grande com esses elementos que são clichês, é uma história bastante original. A gente nunca vê os aventureiros depois de aposentados. Isso foi muito divertido, ver as dificuldades e a forma que eles lidam com isso por causa da idade. Precisa, é um livro necessário para a galera dos RPGs. E a minha indicação de leitura também vai ser Um Sonho de Liberdade e Escuridão. Boa. Foi o nosso livro mais lido nos últimos meses. Mas uma conquista muito grande da Mia, que é uma pessoa muito querida pra gente, porque a gente sabe como é complicado, às vezes, para publicar um livro, para construir uma história, quantas coisas são envolvidas, quantas entregas são envolvidas, e o que ela fez, entregando uma história incrível num livro enorme. É grande mesmo. Com personagens maravilhosos, bem construídos, com reviravoltas que deixam a gente descabelada, assim. Sério, vale muito a pena. E eu indico, tá R$7,77 no Kindle. Vamos botar esse livro pra frente, porque eu quero o livro físico, viu? Editora Record, por favor, traz ele pra nós. É isso aí. Eu também indico demais esse livro, igual que ela falou, pra quem já joga RPG, vai ser um deleite, assim. Eu acho que, ultimamente, eu não tenho tido tanta ressaca literária, no sentido de ficar sem ler, sabe? Igual eu tinha antigamente. Antigamente eu li alguns livros que me exigiam muito, e eu precisava ficar um tempo sem ler pra poder curar daquilo, de alguma forma. Hoje em dia, o que acontece é que eu sinto uma ressaca, mas os próximos livros que eu pego durante a ressaca, eu vou demorando mais, sabe? Eu vou arrastando eles, eu não consigo no mesmo ritmo, até eu conseguir me recuperar. E eu sinto que eu tava um pouco nisso, eu só fui perceber quando eu peguei esse livro e devorei ele, de uma vez, sabe? Porque ele é muito leve, e eu acho que às vezes, eu gosto muito de ler fantasia e tudo mais, eu tava vindo de um livro da Roda do Tempo que eu achei horroroso, né? Horrível, muito lento e tal. E, nossa, eu tava precisando de um livro mais levinho, assim, e aí, cara, o negócio fluiu, e eu falei, nossa, que bom que eu peguei isso aqui. Recomendo demais para quem joga RPG, vai gostar mais. Quem gosta de fantasia vai conseguir aproveitar mais, ao meu ver, também, porque ele brinca com os tropos, ele tem leveza, ele tem seriedade nos momentos sérios, e me deu muita vontade de continuar a ler mais desse autor, né, e ler o segundo livro e tal. É algo que eu farei aí no futuro. Espero que ele produza mais também pra gente poder acompanhar, mas claramente, assim, já virou uma referência pra mim no estilo de prosa, no estilo de piadas, que eu gosto bastante. Então é algo que eu gostei demais e agradeço pela indicação. Sobre indicação, também vou indicar Um Sonho de Liberdade e Escuridão, porque eu tô terminando a leitura dele aqui e, cara, igual a Carol falou, o Felipe falaram aí, a gente tem que valorizar demais o trabalho, assim, que dá pra poder produzir. Às vezes a gente vem aqui e critica, mete o pau nos autores, né? Mas é porque a gente gosta, sabe? E a gente entende que, pô, o quão transformador e quão importante pode ser um livro, assim, de abrir nossa mente, de ser um momento de entretenimento, de fazer com leveza também. Então, é muito legal a gente valorizar isso em alguém que tá próximo da gente, em alguém que tá produzindo aí, que escreve tão bem, né? Me surpreendeu, fui ler o livro da Mia, assim, cara, que isso? Escreve bem demais, né? E o livro tá lindo também, porque ela também ilustra, desenha, né? Então a capa tá linda, todas as artes dentro do livro, as bordinhas, os números. Dá pra ver todo o cuidado que ela teve, é uma coisa artesanal mesmo, assim. Total. Queria deixar aí essa indicação, vai ficar aí na descrição do livro, do podcast aqui, pra você ouvir. E a gente pode fazer depois, galera, já que nós três aí estamos lendo o livro, né? A gente pode discutir ele aqui também, né? E acho que legal depois a gente fazer algo nesse sentido aí. Bora. Então, Com certeza, porque é muito legal, porque às vezes a gente tem, e isso que eu sempre digo, né, que é o ponto-chave desse clube do livro, é que às vezes a gente tem percepções muito diferentes das coisas e isso complementa demais a nossa experiência. Por isso que é sempre bom discutir sobre os livros. Vai ser legal falar sobre ele lá pra frente também. É isso aí. Então, obrigado, galera. Mês que vem, o nosso livro lido aqui será O Hobbit, do Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien, né? Então, O Hobbit. Falaremos sobre ele
Entre no Apoia-se do Dados Críticos, tem o Apoia-se no YouTube, tem o Membros no YouTube ou o Apoia-se. Tem também o site que eu estou escrevendo alguns textos, que é o dadoscriticos.com.br. Você pode participar da newsletter e receber textos, dicas de RPG, reviews e outras coisas no formato de texto. E acompanhar o andamento do canal. Então se inscreva, vai estar na descrição. Galera, e você que gosta de literatura, de RPG... Essas pessoas que estão aqui comigo, Felipe e Carol, estão então uma mesa de Fractal RPG que a gente está jogando em live, uma aventura em 3 partes, e você vai estar ouvindo isso e provavelmente a mesa já acabou, vai estar gravado lá no YouTube, então eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e assistir, porque tá muito legal jogar no mundo de Nome do Vento. Vai lá e pronto.